Olá, meu nome é Mari e, dando continuidade à parte introdutória desse vídeo, eu vou falar agora, um pouco mais detalhadamente, sobre os princípios de aquisição da linguagem e as propostas para desenvolvimento de materiais didáticos decorrentes desses princípios. Com base nas pesquisas mencionadas anteriormente, Tomlinson elegeu 6 princípios que ele considera fundamentais para o desenvolvimento efetivo de materiais didáticos. Bom, o primeiro princípio de aquisição da linguagem consiste em expor os aprendizes a um insumo da língua em uso que seja rico, significativo e compreensível, sendo que, por um insumo rico, a gente pode pensar num amplo conjunto de situações em que a língua ela é usada de uma série de maneiras diferentes e também para uma série de propósitos diferentes. Com relação às outras duas características que o insumo deve apresentar, ele deve ser significativo no sentido de poder criar um impacto nos aprendizes, de sensibilizá-los, seja pela simples representação de uma situação familiar, ou por possibilitar a apreensão de conceitos, ou até mesmo por tocá-los emocionalmente. E ele deve ser compreensível de forma que os aprendizes possam entender esse insumo minimamente e, de fato, ter acesso a ele. Bom, seria então dessa forma, expondo os aprendizes a esse tipo de insumo, que os professores poderiam então contribuir para o uso efetivo da língua por parte dos aprendizes. E antes de passar então para algumas das propostas para o desenvolvimento de materiais didáticos decorrentes desse princípio, vale a pena ressaltar que, além da exposição a esse tipo de insumo, é preciso fazer também com que certos aspectos linguísticos do insumo sejam apresentados várias vezes aos aprendizes, já que, segundo o autor, é justamente através dessa repetição que a aquisição da linguagem ocorre. Essas repetições devem sempre ter um espaço de tempo ótimo entre elas, de forma que haja sempre um pequeno grau de novidade a cada repetição. Um exemplo seria expor os aprendizes aos diversos contextos em que uma mesma palavra pode ser utilizada, ou então aos diversos significados que uma mesma palavra pode ter. Levando tudo isso em consideração, uma das propostas para o desenvolvimento de materiais didáticos envolve o uso abundante de textos orais e escritos que tenham exemplos da língua sendo utilizada para diversas finalidades, em diversos gêneros literários e sempre com temas e tópicos que sejam significativos para os aprendizes. Bom, outra proposta envolve atentar para a autenticidade da língua exposta aos aprendizes, ou seja, verificar e garantir que a língua exposta de fato represente a maneira como ela é tipicamente usada, já que se ela for reduzida a simplesmente exemplificar certos aspectos linguísticos, os aprendizes não vão adquirir seu uso efetivo e típico. Por fim, outro fator que deve ser levado em consideração para o desenvolvimento de materiais didáticos é a contextualização do insumo, já que o uso da língua é determinado e interpretado pelo contexto em que ela é usada. Bom,
Vamos agora então para o segundo princípio de aquisição, que é um pouco mais sucinto, mas de grande influência para os demais princípios e que consiste em promover o engajamento afetivo e cognitivo dos aprendizes. Ou seja, é preciso fazer com que os aprendizes de fato sintam e pensem enquanto eles estão sendo expostos à língua em uso. Caso contrário, eles provavelmente não vão adquirir nenhum elemento dessa experiência linguística, porque provavelmente não vão alcançar o processamento profundo necessário para um aprendizado efetivo e durável. Assim, a proposta de desenvolvimento de material didático decorrente desse princípio envolve fazer uso de textos e atividades que incitem os aprendizes a pensarem e sentirem antes, durante e depois da experiência linguística e também a responderem ao que eles estão lendo ou ouvindo de uma maneira pessoal. O terceiro princípio de aquisição da linguagem está intimamente ligado ao anterior e consiste em fazer uso de estímulos positivos. Ou seja, ao tentar engajar afetiva e cognitivamente os aprendizes, isso deve ser feito de forma a estimular emoções positivas, já que serão provavelmente elas as responsáveis pela aquisição da competência comunicativa dos aprendizes. Assim, atividades agradáveis e prazerosas que façam os aprendizes se sentirem felizes, entretidos e estimulados são bem-vindas. Isso envolve fazer com que a língua-alvo, o ambiente de ensino, os professores, os colegas e os materiais didáticos, todos tenham um impacto positivo nos aprendizes. As propostas decorrentes, então, desse princípio envolvem elaborar atividades que sejam agradáveis, relevantes e interessantes para os aprendizes, para que eles possam ter uma atitude positiva em relação à língua e ao processo de aprendizagem, elaborar também desafios atingíveis, para que a solução desses desafios aumente a autoestima dos aprendizes, fazer uso das artes de música, literatura, cinema, textos controversos ou então provocativos, enfim, qualquer recurso que venha trazer estímulos positivos para os aprendizes e também convidar os aprendizes a falarem sobre o que eles sentiram ao lerem determinado texto e só depois pedir para que eles analisem esse mesmo texto. O quarto princípio da aquisição consiste em estimular o uso dos mesmos recursos mentais empregados na aquisição da primeira língua. Esses recursos mentais podem ser compreendidos como imaginário visual, voz interior, autorreflexão, conexão com as próprias vidas, expectativas, interpretações pessoais, respostas emotivas, entre outros. Há uma extensa literatura que defende que o uso desses recursos mentais promove a aquisição durável, ou seja, a transposição daquilo que é utilizado em sala de aula para situações cotidianas. Além disso, em decorrência da aquisição durável,
Os aprendizes passam a desenvolver um uso efetivo da língua em múltiplas situações e para múltiplos propósitos, ganhando assim também a autoestima relacionada a poder usar uma segunda língua de uma maneira tão complexa quanto a primeira. Vale a pena ressaltar também que, apesar dos benefícios apontados pelo uso desses recursos mentais, o que ocorre é que a maioria dos aprendizes não utilizam esses recursos enquanto aprendendo a sua segunda língua. Geralmente, eles utilizam apenas processos linguísticos de decodificação e codificação. Decorrem desse princípio as seguintes propostas: elaborar atividades que incentivem os alunos a visualizar e fazer uso da voz interior antes, durante e depois de uma atividade de fala, escuta ou leitura, e também elaborar atividades que ajudem os aprendizes a refletirem sobre os recursos mentais e também a incrementarem os recursos mentais que eles utilizam numa atividade. O quinto princípio de aquisição consiste em promover a percepção consciente, o noticing, dos aspectos mais salientes do insumo. Esse princípio parte da ideia de que, se os aprendizes começarem a perceber por si mesmos como determinados aspectos linguísticos são utilizados, eles terão uma maior probabilidade de desenvolverem a sua consciência linguística, que seria o language awareness. E também eles teriam uma maior probabilidade de desenvolverem uma certa receptividade que os prepararia para, de fato, uma aquisição linguística. Novamente, aqui, o terceiro princípio de aquisição também tem uma influência positiva, já que os aprendizes, após terem se envolvido afetiva e cognitivamente com o texto, retornam a ele para observar como a língua foi usada. E isso, por sua vez, fará com que eles prestem atenção nesse mesmo tipo de uso da língua em insumos posteriores. Propostas decorrentes são fazer uso de experiências que engajem os aprendizes de maneira bem ampla, de forma que eles tenham uma aprendizagem implícita, sem prestar atenção a qualquer aspecto linguístico em particular. E no momento posterior, retornar a essa atividade, focando em determinados aspectos linguísticos, para que aí sim eles tenham um aprendizado explícito. Isso fará com que os aprendizes possam apreender antes de compreender e intuir antes de explorar. Outra proposta é que, ao invés de apontar aspectos linguísticos aos aprendizes e, em seguida, providenciar informações explícitas sobre como usá-los, seria melhor tentar ajudar os aprendizes a fazerem essas descobertas por si mesmos. Por fim, o sexto princípio de aquisição consiste em criar oportunidades de uso da língua com fins comunicativos. É dessa maneira que os aprendizes vão ganhar um feedback
das hipóteses que eles mesmos foram criando a partir da linguagem internalizada e também a partir da própria habilidade deles em usar efetivamente essa linguagem. Assim, dessa maneira, pode-se dizer que os aprendizes, ao tomarem parte de uma interação, são, de certa forma, forçados a elucidar e elaborar a linguagem. Além disso, eles também conseguem extrair um insumo significativo e compreensível dos seus interlocutores. Então, as propostas decorrentes são as seguintes: proporcionar diversas oportunidades para que os alunos utilizem a língua para alcançar fins específicos. Garantir que nessas atividades de produção os aprendizes usem a língua de fato e não apenas pratiquem alguns aspectos linguísticos dela. Elaborar atividades de produção que possibilitem a comunicação acurada, efetiva e apropriada por parte dos aprendizes. Garantir que essas atividades de produção sejam contextualizadas no sentido de proporcionarem respostas a estímulos autênticos, terem interlocutores específicos e também propósitos claros e intencionais. Garantir que nas atividades de produção os aprendizes tenham sempre um feedback. Agora que os 6 princípios de aquisição da linguagem já foram apresentados, eu gostaria de propor algumas questões para reflexão. Quais foram as suas impressões sobre o vídeo? Dentre os princípios apresentados, há algum com o qual você não concorde? Você gostaria de acrescentar mais algum princípio a essa lista? Independentemente do grau de novidade, como você vê o impacto ou o possível impacto desses princípios na sua prática docente? Há algum princípio que parece ser mais difícil de colocar em prática? Bom, muito obrigada por ter assistido e não perca a última parte dessa série de vídeos. Até mais!